tema de hoje, suscitado lá no núcleo de oração, é: recebereis o meu Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. De novo, recebereis o meu Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vamos para a palavra. A palavra vai dizer assim: e comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastasse de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa do Pai. Vou dar um ponto aqui. Quem ordenou? Quem estava comendo com quem? Jesus com seus apóstolos, seus discípulos. Né? Continuando. Que a promessa do Pai, que ouviram dele mesmo, da própria boca. Porque João batizou na água. Aí ele dizia assim: João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim, reunidos eles, o interrogavam. Senhor, é porventura agora que estará o reino de Israel? Respondeu-lhe então Jesus: não vos pertence a vós saber o tempo, nem os momentos que o Pai fixou em meu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só o que Jesus ele afirma. Aqui ele faz uma promessa, é mais do que uma afirmação, uma promessa. Descerá sobre vós o Espírito e vos dará o quê? Força. E sereis minhas testemunhas. Aí ele começa a citar, aqui no Jardim Botânico, em Brasília, no Centro-Oeste, no Brasil, em todo o mundo. Irmãos, e aí eu começo deixando algumas perguntas para que a gente possa desenvolver essa pregação. Por que Deus deu o seu Espírito Santo? Se pergunte isso. Por que Deus, com o Filho, Jesus, ele teve de dar o seu Espírito? Olha, ele já deu o seu corpo, a sua carne, ele deu a sua juventude, ele deu a sua inteligência, ele deu suor, sangue, ele deu a sua vida, e depois da morte, ele te dá o Espírito. Já pensaram nisso? Caramba, mesmo depois da morte, ele está nos dando. Então aqui vem a promessa: eu vos darei o meu Espírito, a terceira pessoa da Trindade. E aí vem uma segunda pergunta: para quem ele deu? Irmãos, naquele momento, aqui narrado nos Atos dos Apóstolos, estava com ele quem? Os apóstolos, seus discípulos. Estavam também Maria, e a Bíblia fala que outras mulheres. Naquele momento, era para aqueles. E nós vamos ver que, a partir deles, há uma contaminação, como um vírus do bem. Quem ele toca, eles tocam, recebe o Espírito Santo, toca outra pessoa, que toca outra pessoa, que toca outra pessoa, e assim o Espírito Santo vai abraçando, ele vai chegando, como diz a palavra, até os confins da terra. E aí, por final, a outra pergunta. Ele fala lá: recebereis o meu Espírito Santo, sereis minha testemunha.
Testemunhar o quê? Testemunhar o quê? Hã? Pode falar. O amor. O amor. Mas o quê? O que aqueles homens e mulheres tinham de testemunhar de Jesus? O perdão. Pode falar. A fé agindo. O exemplo. Em resumo, irmãos, testemunhar a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Tudo que ele fez em vida, tudo que ele fez na morte e principalmente tudo que ele fez na ressurreição. Isso é testemunhar Jesus. Então, em Atos dos Apóstolos, nós vemos, já a primeira pessoa, vemos Lucas testemunhando todas as coisas que os apóstolos viveram com Jesus em sua vida pública, não é isso? Se nós pegarmos o Atos dos Apóstolos, veremos que Lucas vai narrar durante todo o livro tudo o que eles viveram, todos os milagres, os ensinamentos. Testemunha a vida, a morte e a ressurreição. E agora estavam terminando o último treinamento. Até ali era treinamento. Até aquele momento que Jesus começa a vida pública e começa a pescar aqueles homens, ele começa a fazer o quê? Dar um treinamento especializado, como a gente diria, um treinamento caveira para aqueles 12 ali. E depois os 70 que foi enviado e tantos outros apóstolos. E aí ele começa a treinar aquele pequeno exército. Jesus tinha ressuscitado e tinha permanecido com eles por quantos dias? Catequese, 40 dias. Por isso, a quaresma. Depois da morte, nós celebramos a ressurreição, não é isso, de Jesus? E aí entramos o quê? Na quaresma. Depois da quaresma, nós temos a festa de Pentecostes. Temos a festa de Pentecostes. Então, no último encontro de Jesus, ele falou que deveria ir para que o Espírito Santo pudesse vir. E esse Espírito, este sim, a terceira pessoa, iria ficar até o final dos tempos. Então, quando Jesus ascende ao céu, mas antes disso, diz que eles haviam de experimentar a promessa na prática. Não foi uma promessa que Jesus disse para eles aqui, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas. Foi uma promessa que o Senhor fez para eles. Descerá o Espírito Santo. Então, antes que isso acontecesse, era preciso que Jesus fosse para o Pai, para que o Espírito Santo pudesse vir até a este mundo permanentemente, permanentemente. Então a promessa é o recebimento do batismo do Espírito Santo. Irmãos, a promessa que Jesus fez é o batismo do Espírito Santo. Alguns teólogos vão dizer que não precisa de um novo batismo, uma vez já batizado. Então, é só olharmos os Atos dos Apóstolos. Apenas um livro, eu vou citar aqui, Atos dos Apóstolos. E lá você vai ver, do começo ao fim, a importância dessa promessa ser realizada, que é o batismo do Espírito Santo, essa nova efusão do Espírito. E aí eu peguei aqui um trecho de todo o livro, Atos 1:31, que diz assim: após João e Pedro ter sido soltos, eles tinham sido presos pelo Sinédrio por anunciar a palavra de Deus, e aí eles curaram o cego no templo.
Sinédrio veio e prendeu ele. Depois de um tempo, o Sinédrio liberou eles. Então, solto, ele reuniu aquela multidão e fizeram o quê? Eles sabem fazer. Oraram. Eles já tinham sido batizados no Espírito Santo. E aí o que eles fizeram? Eles oraram. E a palavra diz que ao orar, aquela multidão foi tomada pelo poder do Espírito Santo. A palavra vai dizer assim: mal acabaram de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos, a palavra fala todos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Todos ficaram tomados pelo poder do Espírito Santo. Então o recebimento do Espírito Santo faz isso conosco, nos dá força, nos dá vigor, nos dá persistência na missão. Irmãos, então é preciso receber um novo derramamento do Espírito Santo. Precisamos de um novo batismo, de uma nova efusão, um novo despertar. Não podemos esquecer o nosso primeiro amor, o primeiro batismo. De modo algum podemos esquecer. O meu primeiro, a gente já ouviu a Daera falar tantas vezes dela aqui, né? O meu primeira vez que eu recebi o batismo, eu tinha lá 16 anos. Meu Deus do céu, que alegria! Parecia que eu era um super-homem ali. E aí, jovem ainda, me joguei nas missões, e era missão, entrava dia e noite, não sabia o que era sábado, o que era domingo, nossa, uma coisa maravilhosa. Algo que eu lembro com muita assim, alegria, é o repouso do Espírito Santo. Meu Deus do céu, como repousávamos. A gente juntava, nós fazíamos encontros da renovação interna, encontros externos, e era um tal de todo mundo caindo, e aquela coisa, cura sendo realizada, prodígios, profecias sendo confirmada, testemunhos em cima de testemunho. Mas irmãos, vai passando o tempo, o pecado vai chegando, a dificuldade, a doença, e ela vai grudando, gruda aqui, gruda ali, e tu vai ficando machucado, tu vai envelhecendo, esse vigor vai passando, a força vai caindo por terra, tu não tem mais aquele vigor, e é preciso de novo, é preciso experimentar da fonte de novo. Santo Agostinho falava isso todos os dias, se possível fosse uma nova infusão do Espírito. Então o batismo do Espírito Santo é um despertar espiritual a partir do nosso coração. O batismo sacramental é o primeiro dos 7 sacramentos da igreja. E aí eu pergunto, já sou batizado, preciso ser batizado de novo? Irmãos, ao sermos batizados na água, agora vem a parte didática, olha, eu botei bem leve para a gente entender. Ao sermos batizados na água, recebemos os dons infusos, que são os dons intelectuais, de santificação. Há pouco, nosso irmãozinho Daniel citou 2 aqui, né? Então esses 7 são sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Muito rapidamente eu vou pincelar todos eles. Irmãos, sabedoria. Esses dons nós recebemos ao ser batizado, normalmente, quando criança ali, né, pela água, que é o batismo sacramental. Ali nós recebemos os 7 dons. Então, sabedoria é nos dado para quê?
para nos inspirar como devemos agir diante de cada situação. Olha só, qual a importância do batismo. O entendimento, que é o que Daniel citou aqui, o intelectual, é para compreendermos todas as coisas e todas as verdades divinas. O conselho, também chamado de prudência, para nos capacitar, julgar entre ações maliciosas e virtuosas. Veja bem que tudo que eu estou dizendo aqui não é para dentro da igreja, é para você, na sua vida, dia a dia, aqui no serviço, em casa, como esposo. Obrigado. Como chefe. Seguindo, ciência, que também chamamos de conhecimento, dom de conhecimento, para reconhecermos a Deus e suas obras. Olha que maravilha, recebemos um dom para reconhecer Deus e as suas obras. O dom de fortaleza, para nos dar força, para suportar as dificuldades, os problemas, tribulações. Olha como Deus é maravilhoso. Temor de Deus, para reconhecermos o grande amor de Deus e assim arrependermos de nosso pecado, levando-nos ao arrependimento do pecado. E por fim, piedade, para aceitarmos o outro como ele é. Então, irmãos, estes dons, esses 7 dons que recebemos no sacramento, são dons infusos, ou seja, eles são infundidos em nós para nossa santificação e fortalecimento, capacitação cristã e viver plenamente a fé e missão. Estes dons do batismo é nos dado por Deus para nós, não é para o outro, não é para servir o outro. A palavra é bem clara, a igreja, o sacramento da igreja é bem claro, são os dons de santificação pessoal, e são infusos, ou seja, Deus coloca lá no nosso interior. Outra característica é um dom definitivo. Tu foi batizado, papai, tu tem esses 7 dons até o último dia da sua vida. Se você queira, você use ou não, mas você tem 7 instrumentos que você pode usar para te santificar, te salvar. Já quando somos batizados pelo Espírito Santo, como diz a palavra aqui, recebemos dons de carismas. Os dons de carismas, aí esses são diferentes. Diferentes dos dons infusos, que é para a nossa santificação pessoal, os dons efusos. Por que efuso? São efusos, eles vêm de fora, eles são derramados, são jogados em você. Por isso que é um derramamento, lembra? Derramamento do Espírito Santo. São os efusos. Então, e eles servem para quê? Estes já servem para o outro. Olha, então, mesmo Jesus, mesmo os apóstolos, já sendo batizados, Jesus foi batizado por quem? Ele precisava ser batizado? Não, mas ele foi, para nos dar exemplo. Então, mesmo batizado, aí ele vem depois e fala assim: eu vou derramar o meu Espírito Santo sobre você, para que você tenha força, vigor, vitalidade. Para quê? Para você? Não, agora é para o outro. Está vendo a diferença? Então é um novo batismo. Então, o derramamento do Espírito Santo, ele vem nos trazer dons, que é para colocar a serviço, para santificar a igreja, a comunidade. Não era isso, irmãos? Naquela época ali, da morte e ressurreição, dos 40 dias com o apóstolo, nos 40 dias após a ressurreição, Cristo estava fazendo o que com aqueles meninos, aquelas meninas?
ainda estava ensinando. Só que eles falaram assim: cabeçudinhos, vocês não entenderam nada ainda, vocês não compreenderam. Eu morri e ressuscitei, estou há 40 dias e vocês não pegaram o toque, não pegaram. Então já sei o que eu vou fazer. Eu vou sair, o Espírito Santo vai entrar, ele vai ser derramado sobre vocês, e sobre vocês os dons de carisma. E aí vocês saberão. Irmãos, a palavra nos fala que os apóstolos, vocês lembram bem, eles viveram com Jesus, mas eles tinham medo, morrer de medo. Negaram Jesus, não foi? Um traiu o outro, dois irmãos ficou brigando: eu quero sentar à direita, eu quero sentar à esquerda. Senhor, no céu eu posso sentar. Olha só. E aí depois do derramamento do Espírito Santo, aí o jogo muda. Na morte de Jesus, o que acontece? Eles correm, ficam lá naquele cenáculo, na casinha escondido, com medo de morrer. Eles ficam lá. E aí, uma vez lá, eles queriam dispersar. O que acontece? Maria, ela vai lá, não, pega na mão de cada um e, meu filho falou que é para ficar aqui. Falou para ficar aqui, obedeça. E aí ela fica com todos eles, e aí vem a primeira aparição, a primeira vinda de Jesus, aí começa ali, depois 40 dias. Olha a importância. Então, a palavra aqui ela vem, né? A nossa mensagem de hoje: ser testemunha de Jesus. Ser testemunha de Jesus é falar da sua vida, como ele viveu, como ele morreu e como ele ressuscitou. Testemunhar de Jesus. Mas para isso é preciso ter coragem, ter força. As primeiras vezes que eu comecei a falar lá no batalhão, foi difícil. O pessoal espírita falava assim: por que eu não posso falar? Eu falei: pode falar, né? E aí os meninos que eram budistas, aí começaram com uma teoria. Eu falei: irmãos, vamos tirar um dia na semana aqui, que é todas as sextas, para a gente tomar um café da manhã, e a gente faz 1 minuto com Deus. Não vai se falar de religião, a gente vai falar do amor de Deus só. E assim é feito. E assim é feito. Então, é preciso força. E essa força a gente só consegue de um lugar: do Espírito Santo. De lugar mais nenhum. De lugar mais nenhum. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.